Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, que a casa de vocês esteja em paz. E eu oro para que esse tempo seja um tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente segue na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, no capítulo 3, eu leio do verso 12 ao verso 21, até o final do capítulo. E esse trecho diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com um padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo precioso, glorioso. Muito bem, palavras de Paulo que, como o próprio início dessa sessão sugere, são uma continuação automática da sessão anterior. A gente divide, o texto bíblico em capítulos, em versículos, em perícopes, em seções, mas as cartas e os livros da Bíblia, eles não foram escritos com essas divisões, então é uma sequência, sabe? A gente consegue identificar momentos em que assuntos e trechos terminam e se iniciam consequentemente, mas há uma sequência direta, de modo que as divisões que a gente usa, elas nem sempre fazem jus à continuidade ou à interrupção dos assuntos. Por que eu digo isso? Porque o verso 12 começa com uma frase que está necessariamente atrelada a sessão anterior, que foi a que a gente expôs aqui na semana passada. Começa dizendo assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Que tudo isso é esse? Do que Paulo está falando? Ele está falando do que a gente conversou na semana passada. Ele está falando sobre esse desejo de conhecer a Cristo e de se aperfeiçoar em Cristo, a fim de que ele seja encontrado na ressurreição entre os mortos. Então, Paulo está falando sobre esse compromisso de não se apegar a si, essa foi a fala da última semana, e se apegar em Cristo, de não confiar em si e confiar em Cristo. É disso que ele está falando. E aí, agora, ele fala de um negócio que é importante e, inclusive, bastante honesto da parte dele, e humilde, eu diria. Ele diz assim: não que eu tenha alcançado isso. Eu não alcancei esse negócio, ou seja, isso que eu desejo não está pronto dentro de mim. Isso que eu desejo está acontecendo dentro de mim. É um processo. Então eu acho que é muito importante a gente se lembrar dessa verdade, porque muitas vezes muitas pessoas se frustram porque chegam à conclusão de que não alcançaram ainda o que almejavam alcançar em Deus, em Cristo Jesus. Mas pensa comigo, se o que Deus deseja de nós é que nós sejamos como Cristo Jesus, e se nós temos um complicador para o cumprimento desse desejo, que é essa natureza pecaminosa com a qual todos lidamos e lidaremos até o fim da nossa vida, então isso significa que, por mais que o desejo exista dentro de nós, a realização plena desse desejo não vai se dar até o fim da nossa vida. Por quê? Porque todos os dias da nossa vida nós lidaremos com o desafio de conciliarmos a necessidade de avançarmos e nos parecermos com Jesus e a impossibilidade de fazermos isso de forma plena pela condição humana que nós temos. Falha, contraditória, cheia de idiosincrasias. Isso é quem a gente é. E a gente não consegue fugir disso.
Então Paulo está sendo honesto, está dizendo assim, ó, eu não alcancei ainda. Então se você inclusive tiver em contextos nos quais pessoas se apresentam a você com uma suposta perfeição, sai fora desse lugar, ou pelo menos não tome esse indivíduo como um modelo, sabe? De vida. Não apenas de sujeito religioso, mas de vida. Então, se você tem um pai que é perfeito, uma mãe que é perfeita, um cônjuge que é perfeito, se o seu chefe é perfeito, se os seus funcionários são perfeitos, se os seus amigos são perfeitos, e isso te oprime demais, porque a perfeição nos oprime, porque ela não é a nossa condição. Então, se você vive num contexto desse, sabe, e você se sente diminuído, acachapado, sai fora. Ou pelo menos diga a você mesmo lá no íntimo, eu não vou acreditar porque isso não é uma verdade. As pessoas podem até querer fazer parecer que isso é uma verdade, mas isso não é uma verdade. Não existem pessoas perfeitas. Na teoria a gente sabe disso, né? Mas na prática às vezes a gente compra essa mentira de que esse ou aquele são perfeitos e essas pessoas não existem, elas são irreais. E Paulo, que é um dos grandes líderes da igreja, nesses 2000 anos, tem aqui a honestidade de numa carta escrever, eu não obtive isso, eu não fui aperfeiçoado plenamente nisso, mas tem um negócio, eu prossigo para alcançar esse objetivo, porque para isso foi alcançado por Jesus. Então olha só que legal, o que Paulo está dizendo é, Jesus me alcançou para que eu alcance a vida de Jesus. Consegue perceber isso? Jesus me alcançou, salvação, para que eu alcance esse modelo de Jesus, santificação. Ele me alcançou para que eu alcance. Então, ele me salvou e nesse processo, vou usar aqui uma expressão do capítulo 2 aqui da carta aos Filipenses, eu preciso desenvolver a minha salvação, eu preciso buscar, eu preciso almejar, eu preciso me esforçar, eu preciso ter intencionalidade nesse projeto de ser como Jesus. Para isso eu fui alcançado. E aí ele repete, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, cara, que modelo de vida, que conselho para a vida como um todo. Eu me esqueço do que ficou para trás e eu sigo avançando, olhando para frente, porque o meu alvo está lá na frente. Como isso é importante. Quanta gente anda para frente olhando para trás. Quanta gente não anda para frente porque está paralisada, petrificada, olhando para trás. Quanta gente insiste em correr para trás, mas a vida ela é só para frente. Então Paulo está dizendo, para de olhar para trás, para dessa síndrome de querer virar estátua de sal, de ficar petrificado olhando para trás. Olha para frente. E ao olhar para frente, não olhe para frente buscando nada. Olhe para frente tendo um alvo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Ele diz, eu faço isso, eu não alcancei ainda, mas eu estou buscando alcançar. E eu só vou alcançar se eu olhar para o alvo que está na frente, que é Jesus. Então nele eu quero me aperfeiçoar e quero ganhar esse prêmio celestial de Deus que está nele. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Posso dar um conselho? Grifa esse verso 16 aqui, ou então anota nas suas notas no celular e tal. Marca esse verso. Que conselho precioso. Isso aqui seria um provérbio lá no Antigo Testamento, é um provérbio de sabedoria. Lembre-se que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não com menos, nem com mais. Com o que nós alcançamos. Isso é sabedoria. Então, o que a vida pede de nós não é que a gente tenha a maturidade, não é que a gente viva de acordo com a maturidade que a gente teve lá atrás, nem que a gente viva de acordo com a maturidade que a gente vai ter lá na frente. O que a vida pede da gente é que a gente avance, mas no presente que a gente viva de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Então para de se cobrar coisas que você não tem condição de entregar, porque estão lá na frente. Viva de acordo com a sua própria maturidade. Ou para de esperar que outros vivam de acordo com a sua maturidade, se eles estão num outro momento da caminhada, se eles estão mais para trás. Para de cobrar matéria que não foi dada nessa escola que é a vida. Para de cobrar do outro, que o outro tenha um grau de compreensão
existencial que ele não está preparado para ter ainda, porque cada um está num momento. E tudo bem eu ser cobrado por não entregar um resultado que eu poderia, mas eu ser cobrado por não entregar um resultado que eu não tenho condição de entregar, isso é cruel, isso é vil, isso não é justo, isso não é legal. Agora, o que eu devo é também exigir de mim que a cada dia eu esteja para além de onde eu já estive. Então eu não vou cobrar mais do que eu posso, mas eu também não vou me satisfazer com menos do que eu sei que eu posso. Então, não dá para eu ficar vivendo hoje com a maturidade que eu deveria ter, mas cultivando uma maturidade que tem a ver com quem eu fui 10, 15 anos atrás. Porque se eu cresci, eu preciso viver como quem cresceu. Se eu aprendi, eu preciso viver como quem aprendeu. Se eu entendi, eu preciso viver como quem entendeu. Eu no meu lugar, você no seu lugar, cada um no seu ponto, mas todos no seu ponto. Não além, não a quem, no seu ponto. Irmãos, diz o apóstolo, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Observem, olha para quem vive bem. Você quer viver bem o seu casamento? Olha para quem vive um bom casamento. Vai conversar com essa pessoa, vai se inspirar nessa pessoa. Você quer trabalhar bem? Então olha para quem trabalha bem, vai conversar, toma um café, marca um café, vai seguir os passos de quem está aí à frente. Você quer educar bem os seus filhos? Vai conversar com quem educa filho, sabe? E com quem já passou pelas fases que você está passando. E você olha e você diz assim, puxa, que legal que essa pessoa conseguiu construir isso. Vai olhar para as pessoas, para desse negócio de não olha para ninguém, olha só para Jesus. Jesus deve ser visto na vida das pessoas. Então esse negócio de não vou olhar para ninguém, ele é uma espécie de escapismo, de uma responsabilidade que é nossa, que é de nós servirmos uns aos outros como modelo, por maiores que sejam as nossas imperfeições. Modelos que admitem essa condição de imperfeito, mas em busca de ser na vida um modelo para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Então, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, diz o apóstolo, pois como já lhes dissemos, ou já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então o primeiro conselho está imediatamente associado ao segundo, que é olha para os que vivem dessa forma, porque tem muita gente que vive de maneira oposta a essa forma. Essa gente não deve servir de modelo. Olha só, eu posso me relacionar com quem é, usando aqui a expressão de Paulo, inimigo da cruz. Eu posso conviver com quem é, usando a expressão de Paulo, inimigo da cruz. Eu posso querer bem a quem é, usando a expressão de Paulo, inimigo da cruz. Mas eu não devo tomar como modelo de vida alguém que é inimigo da cruz, porque os valores são outros, os parâmetros são outros, os padrões são outros. E eu preciso escolher a quem seguir, eu preciso escolher a quem imitar, eu preciso escolher em quem me espelhar. E se eu decidir seguir a Jesus, eu preciso ter como espelho, como modelo para imitação, para inspiração, aqueles que, como Jesus, caminham, por maiores que sejam as suas imperfeições. O destino deles é a perdição, dos inimigos da cruz. O seu Deus é o estômago, o ventre. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, não dá para tomar essa gente como modelo. Uma gente que tem a vida voltada para o umbigo. Uma gente que tem como destino a perdição, ou seja, que se perde, que não se encontra, essa gente só se perde. Essa gente que tem orgulho, sabe, daquilo que a gente tem vergonha. Parece que Paulo está escrevendo hoje, né? Serve para cada geração. Essa gente não é modelo, eles só pensam nessas coisas aqui. Aí ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa esperança está na possibilidade de viver uma vida que segue a experiência do Cristo, que é de transformação, do sofrimento em glória. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso nessa dinâmica da graça, tomando como modelo aquilo que é celestial, não angelical, mas celestial. Celestial e angelical não são as mesmas coisas. Para a gente, o céu é a casa dos anjos, de modo que para muita gente viver como um cidadão do reino dos céus é quase que viver como um anjo. A gente não tem que viver como um anjo. A gente é gente. A gente tem que viver como gente. Mas como gente para quem os valores de vida são os celestes, em contraposição aos terrenos.
Ou seja, são os valores que têm a ver com essa nova humanidade que o Cristo que veio dos céus nos ofereceu, e não com a velha humanidade que o Adão, que é pó dessa terra, nos propôs com a sua rebeldia. É só uma questão de paradigma, são só metáforas que representam modelos. O modelo de um tipo de vida que se perde porque voltada para si e muito transitório e passageiro, e o modelo de um tipo de vida que se ganha porque proposto não apenas para si, mas desde si para os outros, com valores e com ordens que não se perdem porque permanecem quando todas as coisas passam. Então Paulo está dizendo, olha para frente, deixa o que está para trás atrás, toma quem importa como modelo, presta atenção em quem é inimigo da cruz, porque o que a gente tem que fazer nessa vida é buscar honrar essa cidadania que por graça a gente recebeu, não a da terra, mas a dos céus, de onde vem o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E assim Paulo então termina essa sessão do capítulo 3, nos encorajando a avançarmos para o alvo que é Jesus. Eu espero que você seja encorajado, encorajada a avançar, não apenas hoje, mas todos os dias, para o alvo que é Jesus, a quem nós chamamos de Senhor. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na próxima semana aqui no Conheça a Sua Bíblia. Tchau, tchau.